Forma opinião. A gente vai conversar agora com o jornalista Edmar Lira, do blog edmarlira.com, direto da capital pernambucana, Dido. Isso mesmo, nosso colega jornalista, especialista em política e integrante da Rádio Folha. Boa tarde, Edmar. Boa tarde, André. Boa tarde, Dido. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. É uma satisfação estar de volta ao programa. A satisfação é nossa, Edmar. Antes de a gente entrar no assunto política, queria que você trouxesse um panorama com relação às últimas chuvas aí, com relação a deslizamentos. Como é que tá os números de vítimas e também desalojados, Edmar? Muita gente, enfim. Na verdade aqui foram chuvas torrenciais nos últimos dias, né? Muita chuva, muita água. A gente sabe que sempre quando acontece isso, os municípios, os locais de risco acabam agravando, né? Em especial a cidade do Recife, Olinda, Jaboatão, que são cidades que têm áreas de morro, né? Então isso gera muita preocupação dos setores, né? Dos serviços públicos, né? Das prefeituras de maneira geral. De todo modo, a gente, apesar de ter enfrentado esse problema, uma coisa que foi, digamos assim, positiva para o volume de chuvas que tivemos foi não ter tanto alagamento. Terminou que foi menos do que esperado nesses últimos dias, apesar do que aconteceu das chuvas. Isso se dá especificamente, né, em relação à Operação Inverno, que foi realizada não só pela Prefeitura do Recife, como também pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que são cidades que têm essas áreas de maior risco. Mas, de todo modo, estamos em alerta, né? O governo de Pernambuco e os outros órgãos, a Defesa Civil, estão em alerta, né? Para poder dar o suporte quando acontecer esse agravamento, né? Se porventura vier a acontecer. Agora falando sobre política mesmo, eleições, à medida que o calendário eleitoral avança, Edmar, o jogo político fica cada dia mais incerto, muda muito todo dia, né, Edmar? Por exemplo, André de Paula, que já conversou com Marília, que já conversou várias vezes com a Frente Popular, e por aí vai. Tudo indefinido nesse jogo político, rumo ao Palácio do Campo das Princesas? É verdade, né? Essa indefinição do PSB quanto à composição da chapa majoritária, né, tem apenas o candidato ao governo, que é o Danilo Cabral, abre precedente para uma série de especulações. O André de Paula, por exemplo, é um ator estratégico pelo seguinte: ele preside um partido importante da Frente Popular. O PSD é um partido grande, que tem tempo de televisão, tem uma estrutura que pode sonhar em um projeto majoritário. Inclusive, a gente trouxe ontem, né, esse André poderia ser o fiador de Marília. Não é à toa que André, tão logo encerrou sua conversa com Paulo Câmara na semana passada, recebeu a deputada Marília Reis em seu escritório político, né, aqui no bairro de Boa Viagem. Eles conversaram sobre essa possibilidade do André apoiar a Marília Reis, naturalmente, e deixaram em aberto, né? Claro que esperariam outras definições. O André, por sua vez, essa semana já teve ali uma conversa com o governador Paulo Câmara, uma nova conversa em Brasília, dessa vez, que teve também a presença do presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, e tudo leva a crer que o André será levado em conta. Isso não significa que ele está escolhido como candidato ao Senado. Mas se até a semana passada, sem esse flerte de Marília, ele estava mais ou menos como carta fora do baralho, ele volta a ser uma opção. Por quê? O PSB resolveu a situação do MDB, do Raul Henrique. Viabilizou ali, com alguns quadros, a chapa proporcional do Raul Henrique, do MDB. Então, Raul Henrique precisava resolver sua vida, teve aparentemente sua vida resolvida. Então, fica na Frente Popular sem maiores riscos. E aí cabe naturalmente ao PSD, que também é um partido importante, essa composição. André disse que não aceitava, em hipótese alguma, ser candidato a vice-governador. E eu acho legítimo da parte dele não aceitar, até porque ele está
com 6 mandatos como deputado federal e sempre se preparou, sonhou com essa candidatura ao Senado. Então, disse que só aceitava o Senado. Mas André não é o único da equação que precisa ser solucionado. Você tem também, por exemplo, o PDT do Volney Queiroz. Volney Queiroz, que é um quadro importante, um quadro que é aliado da Frente Popular e que precisa ser levado em conta também. Então, essas equações aí precisam ter muito jogo de cintura para que o governador Paulo Câmara e o pré-candidato ao governo, Danilo Cabral, possam encontrar a forma mais harmônica de manter a unidade da Frente Popular, para que não tenha prejuízos maiores para, por exemplo, a perda de aliados, né, de partidos aliados para os projetos agora de Marília Reis, do Solidariedade, de Raquel Lira, do PSDB, de Miguel Coelho, do União Brasil, e também de Anderson Ferreira, do PL. Edmar, outra questão que foi noticiado, né, que foi noticiada, o Partido Progressista, o PP, vai ter uma frente pró-Bolsonaro, logo o partido de Eduardo da Fonte, e isso seria uma novidade, Edmar? Olha, foi um desfecho extremamente natural, não era o ideal que estava na cabeça da deputada Clarissa Tessio e do vereador Júnior Tessio. Eles sonhavam com a indicação, com a ida para o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, mas enfrentaram obstáculos dentro do partido, né? O deputado federal Fernando Rodolfo disse que se o Júnior Tessio entrasse, ele sairia, porque o Júnior Tessio entraria com uma perspectiva de uma votação maior do que a dele. Então isso pesou muito para que o Júnior de Tessio não entrasse no PL. E aí o Júnior de Tessio, que também, junto com Clarissa, que negociaram com a União Brasil, ficaram com medo, né? Porque a União Brasil não apoia o presidente Bolsonaro. Então, uma articulação com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o deputado federal Eduardo da Fonte, possibilitou essa ida do casal, né, da Clarissa Tessio e do Júnior Tessio para o Partido Progressista. O Júnior Tessio teve a garantia da legenda para ser candidato a deputado federal. Então o PP ganha um reforço na sua chapa para deputado federal e o principal ganha o reforço na chapa de estadual, porque a Clarissa Tessio ela chega com o status de possível uma das mais votadas, né? Ficar entre as mais votadas. Então, se porventura ela tiver o que se espera dela, os 200 mil votos, ela praticamente elege 3 deputados. Ela ajuda, se elege e puxa mais 2. Então, ela dá uma perspectiva ao PP, que estava ali reduzindo, né? Teve 10 deputados eleitos em 2018, ganhou um deputado, né? O Fabrício Ferraz, então tinha 11 deputados, mas perdeu quadros, né? Perdeu quadros que estão ora a caminho do PSB, ora a caminho do próprio PL, né? Que o Joel da Harpa foi para o PL, outros que não serão candidatos, né? Exemplo da deputada Fabiola Cabral, mas que oficializou a saída do Partido Progressista. Então, tivemos aí algumas perdas dentro do Partido Progressista, mas com essa chegada da deputada Clarissa Tessio, deputados que consideravam deixar a legenda já não consideram mais, e outros que estão em outras legendas já estão ligando para o deputado Eduardo da Fonte, querendo entrar no partido, porque estão de olho no voto da Clarissa Tessio para puxá-los para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, o PP abre essa frente pró-Bolsonaro, que não é por causa de Clarissa Tessio apenas. Tem a Clarissa Tessio, que é bolsonarista, mas o Clayton Collins vota em Bolsonaro, junto com a Michelle Collins. O Eric Lessa, como todos sabem, tem uma sinalização maior para o presidente Jair Bolsonaro, né, apesar de ser aliado da Frente Popular. Então, isso faz com que eles tenham aí essa frente pró-Bolsonaro no PP para defender o presidente na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, o PP se torna aí plural, né, híbrido nesse sentido, porque está na base do presidente Bolsonaro e na base de Paulo Câmara aqui em Pernambuco e quer se fortalecer, né? Quanto mais flexibilidade o partido tiver, melhor para ampliar os seus quadros. E é por isso que o PP não é um dos maiores partidos aqui de Pernambuco, porque sabe respeitar a pluralidade de ideias, de posicionamentos que cada integrante seu tem.
Uma mensagem aqui do ouvinte: boa tarde a todos, estamos ligados no melhor horário. Ótimo comentarista Edmar Lira, estamos na melhor aqui no bairro Vassoural. Arnaldo, Anthony e Jéssica Santos, gostando aí bastante do seu comentário, Edmar. Agradecer a eles, né, pelo comentário. É sempre bom ter esse feedback positivo aí das pessoas que estão nos ouvindo e sempre bom contribuir com a Rádio Cultura. Mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente também aqui no Facebook da nossa emissora. O Ciomar Lima também acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Colocou aqui, destacou. Tô na escuta. Muito obrigado, Ciomar. Valeu pela audiência. Júcia Aparecida também acompanhando a gente. Muito obrigado. Manuel Benevides, esse é o Nenel da Boa Vista, tá acompanhando a gente também por aqui. E outros tantos ouvintes acompanhando a nossa programação. Muito bom mesmo. A gente tem aqui acompanhado, não é, Edmar, essa questão aí que você já falou com o André aqui, com os nossos ouvintes, mas é incrível como está, assim, criou-se uma expectativa gigantesca em relação ao futuro de Marília. Estou vendo aqui no seu blog, tá, no edmarlira.com, Marília que deve anunciar o seu futuro político amanhã. Então, nessas próximas 24 horas, a cabeça do eleitorado pernambucano e também do pessoal que vai disputar, né, está a mil, né? As cabeças estão a mil aguardando essa fala, de fato, assim, bater o prego, né? É o prego batido e ponta virada por parte de Marília. É verdade, né? Essa questão de Marília todos já sabem, não é novidade para ninguém. Ela deixa o PT, está se filiando ao Solidariedade. A grande expectativa se dá no tocante ao discurso, ao tom que ela vai adotar nessa coletiva e também, principalmente, se ela conseguiu aí outros apoios. Por quê? Há uma diferença muito grande para esse desenho da candidatura de Marília ao governo. Apenas com Solidariedade, ela não teria tempo de televisão e fundo eleitoral suficientes para levar uma campanha tão representativa e tão que demanda tanta força, né, do ponto de vista estrutural, como a de governadora, né, de candidata ao governo do estado. Então, se ela não tiver o apoio do André de Paula, do PSD, que recebeu aí uma ofensiva da Frente Popular para continuar, para talvez até ser o candidato ao Senado na chapa encabeçada pelo Danilo Cabral, ela vai ter que avaliar outros cenários, e um deles é a possibilidade de uma composição com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, disputando o Senado. Marília disputando o Senado e Raquel disputando o governo de Pernambuco, porque está num partido muito maior e tem já o apoio oficial do Cidadania, né? Então, Raquel já teria de partida duas legendas que lhe dariam muito mais condições políticas de disputa do que Marília Reis. Então, Marília, fazendo uma adesão ao projeto de Raquel, ela consolidaria essa chapa feminina, né? Uma chapa que poderia ter as duas e, quem sabe, até a deputada Priscila Krause como candidata a vice-governadora. Então, poderia consolidar essa chapa feminina para fazer o enfrentamento ao Danilo Cabral. É uma possibilidade, mas eu acredito, assim, pelo que eu tenho acompanhado, que Marília vai manter, ou pelo menos por hora, sinalizará que será pré-candidata ao governo e vai tentar angariar outros partidos e apoios, né? Esperar como é que vai se materializar isso. Se porventura ela conseguir, ela leva adiante esse projeto, já que ela é neta de Arraes, ela tem toda essa mística em torno de Marília Reis, né, para esse processo. Então, ela sabe que essa construção de candidatura ela precisa de apoios políticos e partidários. Então, se ela conseguir isso, ela vai materializar esse projeto, esse desejo, esse sonho que ela tem, que não é de hoje, né, de disputar o governo de Pernambuco. Então, se porventura não, aí ela vai ver qual é o melhor caminho para se materializar. Mas eu acho que Marília, de certeza, estará na disputa majoritária. A dúvida é quanto ao cargo, que dependerá das circunstâncias políticas para que ela possa fazer essa definição. Mas Marília traz um fato novo, produz esse fato na sucessão de Paulo Câmara, e aí a gente tem que saber, quando decantar todo esse processo, a gente saber quem é que ganhou o quê com essas decisões, né? Porque, por enquanto, não passa de mera especulação e futurologia.
A gente só vai ter certeza quem é competitivo, quem tem chances de vitória, mediante novas pesquisas eleitorais que respeitem esse novo momento, esse novo cenário que se desenhou. Edmar, para a gente finalizar, o PSB, a gente viu essa semana que o PSB pode abrir a vaga de vice para o PDT. Hoje tem reunião de presidentes. Lupe vem a Pernambuco, vem a Recife, para se reunir com Vônem. Mas o pai de Vônem, o deputado estadual ex-prefeito Zé Queiroz, parece que já teria dito que Vônem não vai ser vice. Então, o que esperar dessa conversa hoje à noite? Olha, eu acho que tem que ver o que é que vai se desenhar. O Volney Queiroz, assim como outros parlamentares, estão com dificuldades reais de viabilizar chapa, né? Então, o Volney hoje não teria chapa proporcional para se reeleger. O próprio Zé Queiroz também, só que o Zé Queiroz pode ter uma solução. Qual seria a solução do Zé Queiroz? Ir para o PSB, até porque a chapa de federal não demanda tanta, a chapa de estadual não gera tanta expectativa aos partidos, né? Porque não conta para tempo de televisão, nem fundo partidário e eleitoral. Então, o Zé Queiroz, a equação do Zé Queiroz é mais fácil, você bota o Zé Queiroz no PSB. Agora o Volney, se não for para majoritária, vai ser muito difícil montar uma chapa de deputado federal. Então tem que ver qual o cenário, qual é a equação que será realizada, será que se materializará nesse processo. Por quê? Porque não tem espaço para todo mundo, não tem como resolver todo mundo. Então alguém vai sair no prejuízo. Vamos ver qual será o teor dessa conversa, que envolverá o Carlos Lupe, o Volney Queiroz, o Zé Queiroz e o próprio governador Paulo Câmara, para a gente saber qual será o caminho do PDT. A preço de hoje, o PDT quer ficar na frente popular, quer estar no projeto que dá sustentação ao Danilo Cabral. Mas, se porventura não tiver espaço para o Volney Queiroz e para o PDT, a gente também não descarta, por exemplo, a possibilidade de ele estar em outro palanque. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Né? O Volney e o PDT estiveram, né? O PDT, na verdade, esteve na eleição passada no palanque do Maurício Randes, né? O Maurício Randes foi candidato pelo PROS e o PDT apoiou essa candidatura do Maurício Randes. Então, e já apoiou outras vezes, né? Armando Monteiro na primeira eleição de Armando. Então tem toda uma situação que a gente tem que levar em conta essa possibilidade. Então, o Volney naturalmente tem essa prioridade de aliança com o PSB, mas vai ser a partir dessa conversa de logo mais que a gente vai saber qual será o caminho adotado também pelo PDT. Edmar Lira, muito obrigado pela sua participação, seus comentários aqui no programa Cultura Informa nesta quinta-feira. Boa tarde para você, bom almoço aí, bom apetite. Obrigado, André, obrigado, Guido, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. É sempre uma satisfação falar com vocês. Queria aproveitar a oportunidade para convidá-los, né, a acessar o nosso blog através de edmarlira.com. Desejar a todos uma ótima quinta-feira e até a próxima, se Deus quiser.